Após Pentecostes, com a conclusão do domingo com o tempo pascal, nós agora, este primeiro domingo, nós retomamos as semanas comuns e já logo neste primeiro domingo do tempo comum, a festa, a solenidade da Santíssima Trindade. E agora vamos percorrer os domingos do tempo comum até o mês de novembro, e em alguns domingos do tempo comum dará lugar a algumas festas do Senhor, algumas festas de Nossa Senhora, algumas festas, solenidades que nos ajudam a viver este tempo da Igreja. Tempo da Igreja iniciado com Pentecostes, tempo da missão, pois a conclusão de Pentecostes é isso: Ele vos anunciará todas as coisas, eu envio vocês. Então a Igreja é convidada a anunciar, a pregar, a transmitir aquilo que ela mesma recebeu. E este domingo da Santíssima Trindade, onde a Igreja nos propõe um domingo do ano, mas na verdade nós celebramos a Trindade Santa em cada Eucaristia, em cada domingo, em cada missa, em cada sacramento. Nós celebramos a Trindade Santa em tantos momentos da nossa vida. Quando nós fazemos o sinal da cruz, pedir à Trindade Santa que esteja conosco. Quando rezamos, quando cantamos, quando estamos firmes em Deus, as liturgias todas ao Pai, por Cristo, na unidade do Espírito. Por isso, a Trindade Santa nos envolve. Eu digo sempre que, por termos tanto da Trindade em nós, este é um domingo dos mais difíceis de pregar, pois falar da Trindade não é fácil. Alguns que pensam a Trindade como um problema matemático, já vai se frustrar logo. Porque como pode um só Deus em três pessoas e ser o mesmo e igual? 3 na matemática não é igual a 1, não é verdade? E para explicar isso para as crianças na catequese, se até nós adultos temos a dificuldade, ainda a Trindade Santa não é um problema matemático, não é na nossa lógica humana, 3 pessoas distintas que não se misturam, mas é de uma mesma fonte, de um só Deus. Isso causou, logo no início da Igreja, no ano 300, logo no 4º século, já as primeiras heresias da Igreja e os primeiros concílios depois de Jerusalém, para firmar o que verdadeiramente cremos. Cremos num só Deus em 3 pessoas. Verdadeiramente Deus, um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus diz isso no Evangelho: tudo que o Pai possui é meu, eu e o Pai somos um. O próprio Jesus já revela. Porém, Ário, que era um padre da Igreja, Ário começa a anunciar que tem uma diferença entre o Filho e o Pai. É um Deus em segunda categoria, como se o Pai fosse maior que o Filho, e o Pai e o Filho maior ou diferente do Espírito. E aí começaram as primeiras heresias. E a Igreja precisou firmar, rezar e organizar até mesmo a nossa profissão de fé, o nosso credo que rezamos hoje. Aí podemos até pensar: e como que a Igreja descobriu que Deus é um só em 3 pessoas?
Não foi a igreja que descobriu, foi Deus que se revelou. Nós reconhecemos a revelação, acolhemos, isso então se chama revelação divina. A humanidade, ou melhor, os cristãos foram reconhecendo este Deus por revelação. Mas como, padre? Pergunto a vocês, quando a gente quer conhecer uma pessoa, ou como que a gente pode dizer, eu conheço essa pessoa, eu sei quem ele é, eu conheço essa pessoa. Quando que a gente pode dizer isso de uma outra pessoa? Quando começa a conviver, a conhecer. Não basta saber só o nome, não basta falar um oi, tchau mas é a intimidade, é o conhecimento. Até mesmo as pessoas, entre nós que somos humanos, de vez em quando a gente convive com a pessoa, alguns até dizem isso, olha, eu moro com essa pessoa há tantos anos, mas ela me aprontou uma que eu não imaginava. Não é assim? De vez em quando a gente tem surpresas. Nós só conhecemos quando vamos nos aproximando, convivendo. Foi assim que a igreja reconheceu Deus, porque ela foi percebendo que Deus, o Pai, se revelou como o Pai Criador. Mas esse mesmo Deus, não cabendo em si tanto amor, amou o Filho que se fez um de nós e veio ao mundo. O mesmo Deus fez-se homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, exceto no pecado. E esse Deus Filho volta ao Pai, subiu de volta no seio eterno para enviar a nós o Espírito Santo, para dizer, e ele mesmo disse, eu vou ao Pai, eu preciso ir, porque senão não virá o Paráclito. Eu vou enviar sobre vocês o defensor, o Espírito. Só que isto nós fomos, como cristãos, reconhecendo aos poucos. Os judeus já tinham esta precisão já no Antigo Testamento. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Já perceberam que Deus é um só? Não tem dois deuses. Não é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo diferentes, porque seriam três deuses. É um só Deus. Mas isso não é teoria somente. Nós temos que estudar, ler, mas não basta. Nós temos que também colocar o joelho no chão. Nós temos que experimentar este Deus que caminha conosco, que nos unge, que nos abraça, que nos envolve num grande sentimento de amor. E Agostinho dizia que Deus se revela como amor, como diz São João na sua carta, e Santo Agostinho diz: o Pai ama, o Filho é o amado, e do amor do Pai e do Filho nasce a fonte do amor, que é o Espírito, que envolve e que nos envolve. Mas perceber esse amor de Deus, meus irmãos, nós temos que nos aproximar e pedir. E ainda São João no Evangelho de hoje diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Hoje nós compreendemos muito mais do que há 2000 anos atrás, quando os apóstolos estavam com Jesus. Hoje nós compreendemos muito mais dos primeiros concílios.
porque passamos todos esses anos de igreja, toda uma tradição guardada, toda uma experiência de uma única revelação. Deus se revelou plenamente. Mas nós vamos amando a Deus sobre todas as coisas, percebendo esta sabedoria de Deus que nos envolve, como vimos na primeira leitura, uma sabedoria que cria, uma sabedoria que brinca com as coisas, uma sabedoria que envolve e que ama. Meus irmãos, perceber Deus, sentir Deus, louvar a Deus, dizer: Senhor, como somos gratos por tanto amor, porque Tu nos revelastes tamanho amor. E assim nós vamos nos aproximando de Deus. Por isso a celebração de hoje também é um grande convite a crer para ver, crer para reconhecer. E Santo Agostinho ainda vai dizendo que eu preciso amar para conhecer. Agostinho, eu sempre gosto dessa historinha, que diz a tradição, um pintor pintou Agostinho na praia com um menininho. Muitos talvez já ouviram esta história. Santo Agostinho, que era um grande teólogo, escreveu muitas obras, inclusive um livro grosso sobre a Trindade, porque ele queria perscrutar, ele queria conhecer, ele queria explicar a Trindade. E ele, caminhando na praia, vê um menininho que vai lá no mar, enche o seu baldinho d'água, vem, fez um buraquinho e joga água naquele buraquinho da areia. Já viram essa brincadeira das crianças? Já brincaram, talvez? Corre, enche o baldinho, coloca no buraquinho da areia, e o que acontece? Some logo. E a criança vai, enche de novo e traz, enche de novo e traz. E ele ficou olhando aquilo. Mas menino, o que você está fazendo? Eu vou colocar toda a água do mar aqui dentro. Aí ele para com a criança e diz: mas é impossível. Como você vai colocar toda a água do mar aqui dentro desse buraquinho? Você não vai conseguir. A criança olha para ele e diz: é mais fácil eu colocar toda a água do mar aqui dentro do que você conhecer inteiramente o mistério da Trindade. E desapareceu como um anjo. Como um anjo veio anunciar a Agostinho o mistério da Trindade. É muito maior do que nós podemos conhecer. Mas o quanto mais nós nos aproximarmos, mais felizes seremos, pois saberemos que Deus caminha conosco. Continuemos perscrutando Deus. Não vamos ter medo de Deus. Nos aproximemos dele e peçamos com confiança a sua presença. E louvemos esse Deus amor, como cantamos no refrão do Salmo, louvando esse Deus que é e sempre estará conosco. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Cantemos juntos. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande
por todo